Semiótica e a sua aplicação nas profissões. O que é semiótica? Termo de origem grega semeion, que significa signo, é o estudo dos signos que consistem em todos os elementos que representam algum significado e sentido para o ser humano, abrangendo linguagens verbais e não verbais. A semiótica teve sua origem na Grécia Antiga, mas apenas se desenvolveu no começo do século XX, com o trabalho de alguns pesquisadores, como Ferdinand de Saussure e Charles Peirce. A semiótica e o design de moda. A semiótica é a ciência que ajuda a ler o mundo, afinal tudo são signos. Uma forma de signo são os símbolos, são os signos mais complexos, pois não tem qualquer relação de semelhança ou de continuidade com o objeto representado. A relação puramente convencional, assim como quando criamos uma logo para uma empresa, a ideia é que tenha relação com o produto, e assim passe a identidade da marca ao consumidor. O símbolo é um dos pontos mais importantes para uma marca, como por exemplo quando vimos uma logo de grife ou ao menos parecida, remetemos imediatamente à marca. Segundo Embacher, o vestuário participa da constituição da identidade e é por ela constituído, e verifica também a possibilidade do indivíduo, ao construir seu próprio estilo, ser capaz de tornar-se representante de si mesmo, criando uma identidade. Sendo assim, o vestuário é comunicação. Dos muitos símbolos e expressões, a roupa é uma das mais importantes linguagens não verbalizadas. Dos muitos símbolos e expressões, a roupa é uma das mais importantes linguagens não verbalizadas do eu, que passa de controle social, cria sensações e causa impressões. Por ela, as pessoas procuram comunicar para os outros uma percepção de si, que demandam a integração social dentro do que é culturalmente aceito. Sendo assim, os signos da semiótica estão presentes desde a comunicação verbal para o processo de criação do produto até o produto final e suas sensações geradas através do uso ou posse do mesmo. A semiótica na arquitetura e urbanismo. A arquitetura e urbanismo se comunica através de croquis, maquetes volumétricas e virtuais, plantas baixas e desenhos. Se projetarmos uma casa para alguém, esta pessoa terá uma imagem mental interpretante do que ela deseja e como ela imagina para sua casa. Seu interpretante será diferente do meu, mas através de desenhos, croquis e maquete conseguimos demonstrar essas imagens mentais de uma forma mais simples de entender. Assim, o cliente terá uma maior compreensão. Se projetarmos essa casa para alguém que já tem maior compreensão sobre o assunto, os desenhos serão mais complexos, com símbolos e sinais, tudo para uma boa compreensão do projeto. Isto já seria um signo, pois ele está representando algo para esta pessoa, sendo através de croquis ou plantas baixas mais técnicas. Se projetarmos uma residência com mais vidro, mais aberta, com formas orgânicas ou horizontais, transmitiremos a sensação de leveza. Com certas características, materiais e formas, conseguimos comunicar sentimentos, sensações e significado para alguém. Um exemplo é quando olhamos ou entramos em um hospital ou uma igreja. Assim que entramos, nós saberemos o que elas são e como devemos nos comportar diante dela. Pois pela forma na qual projetamos, comunica-se isto às pessoas. Concluindo, é isto o que a arquitetura faz. Ela projeta as coisas para te transmitir sensações. Antes de projetarmos algo para alguém, seja qual for o país, precisamos saber sua história, compreender sua linguagem, para representarmos de forma o que eles irão entender. Então, sempre que desenharmos ou projetarmos, estaremos criando um signo. A semiótica na fotografia. Quando faço fotografias, estou me comunicando, interpretando e criando signos. A fotografia, tanto impressa quanto a digital, se tornam um signo, pois representam algo para alguém, sendo este alguém o fotógrafo, o fotografado ou outra pessoa que a vê. Ela pode representar sensações, momentos como casamentos, aniversários, encontro com amigos, onde ficarão registrados e terão significado para as pessoas que estarão nessas fotos. Podem representar também registros de grandes acontecimentos históricos, guerras, conquistas, costumes de uma sociedade, patrimônios, algo que já foi vivido e sempre terá significado. A semiótica no design gráfico.
Como podemos perceber, a semiótica não precisa ser tão explícita e utiliza de outros artifícios ligados à cultura para passar uma mensagem. Sabendo que a cultura não é hereditária, se aprende no ambiente envoltos pela cultura vivenciada, como a língua, os hábitos, convenções socioculturais. Esses estudos possibilitam a relevância do contexto da cultura na produção do sistema de signo com a sociedade e sua relação direta com a produção de signos. Neste caso, o designer precisa entender seu público-alvo e avaliar se a mensagem será transmitida de maneira efetiva ao estudar a produção de seu material gráfico. O desenho é uma forma importante de produção gráfica, estética e da cultura na história da humanidade. Foi a primeira forma de expressão do ser humano. Nela, há vestígios culturais e revelam a vontade de se manifestar. De acordo com a época, é possível ver o contexto, material disponível, sangue, argila, saliva, o suporte no caso da parede da caverna. Relação com o objeto expressado, sua forma de viver, sua forma de abstrair o mundo à sua volta. Símbolos. Os símbolos são abstratos. O símbolo se refere ao objeto denotado por associação de ideias produzidas por uma convenção, ou seja, é necessário aprender do que se trata o símbolo para poder atribuir sentido a ele, o que é atribuído culturalmente. Ícones. São signos que têm semelhança com o objeto real. São os mais fáceis de serem identificados. Exemplo de ícones são fotografia, desenhos, estátuas, filmes, entre outros. Quando criamos uma mascote, estamos representando o conceito da empresa ou serviço através do desenho, ou seja, aquela mascote passa a ser o ícone que representa a empresa. Temos como exemplo o ícone que representa o aparelho celular ou o ícone de telefone. Índice. Estabelece uma associação de uma coisa a outra através da experiência adquirida. Um exemplo é quando no celular aparece o ícone de telefone na tela e com o telefone a tocar e vibrar, ele indica que você está recebendo uma ligação telefônica. Mas não é só isso. O design gráfico tem diversos artifícios para transmitir uma mensagem ao seu público. Um exemplo é a análise de Walter Matos, que buscou várias evidências semióticas na produção do cartaz do filme Doctor Strange. Contraste. Laranja e azul são cores opostas no círculo cromático, sendo agradável aos olhos quando usado de maneira equilibrada. Azul não tão saturado e laranja apenas no destaque, dando ênfase ao personagem. Contraste. As cores se repetem na identidade visual do filme. O laranja representa a energia e poder. O azul se relaciona com ideias de infinito, harmonia. Simetria. Apesar do caos, transmite uma sensação de equilíbrio, já que o padrão se repete tanto na horizontal quanto na vertical. Postura do personagem. Sua postura, que com a imagem centralizada na vertical, reforça características como estabilidade, nobreza, importância e confiança. O círculo. Enquadra o personagem, dando ênfase a este elemento. As torres de 4 cantos. Influenciam o elemento focal em conjunto com o círculo, dando direção ao olhar. Assim como seu formato pontiagudo pode indicar algum tipo de ameaça, com o personagem no centro como alvo dentro do círculo. Estrela do Caos. O símbolo do caos é uma estrela com 8 pontas, um símbolo de certo modo simples, representando as 8 direções que podem ser seguidas ou escolhidas, ou as infinitas opções e possibilidades, ou até mesmo o vazio do cosmos, o que de certa forma se relaciona com o personagem, que se transporta entre mundos através de um portal, o Círculo Laranja. No design de jogos, a comunicação com os jogadores é feita pelos signos, utilizando principalmente os ícones, mas são os símbolos
que consideramos como a linguagem dos videogames. Jogos digitais são simulações, que usualmente tentam reproduzir uma experiência realista. Os signos são pré-programados nas máquinas, para os jogadores interpretarem e reagirem a eles de acordo com as regras pré-estabelecidas no contexto do mundo do jogo. Contando que não haja interação com o jogador ou com outros objetos do jogo, todos os signos no ambiente do jogo são ícones, como uma árvore ou o barulho do vento sobre as folhas. Os signos em forma de feedbacks visuais e sonoros são essenciais para a fluidez e progressão do gameplay. Todos os elementos dos jogos são considerados signos. Os personagens, o cenário de fundo, objetos que formam caminho ou ambiente, os efeitos sonoros e as músicas de fundo, os diálogos de roteiro do jogo, os comandos de controle de movimento, ataque, defesa e os menus. O personagem principal é comandado pelo jogador, e os personagens não jogáveis, os NPCs ou Non-Playable Characters, podem ser amigos ou inimigos. Os inimigos podem ser obstáculos, minions ou chefões. Na informática, menu é um programa a ser apresentado na tela, onde cada item ou opção chama outro programa. Alguns exemplos de menu em jogos são menu inicial, de interação, de itens, de diálogo e de opções. Existem tipos especiais de menus no jogo, são os HUDs, ou Heads Up Display. Eles aparecem a todo momento na tela do jogo em si. Eles ajudam o jogador indicando a quantidade de munição, vida, escudo, os poderes e habilidades do personagem. No mundo de um jogo, os signos comunicam tudo, como o estado emocional dos personagens principal e dos outros personagens, o clima do jogo, se você está numa sala de escritório, numa fábrica, num campo ou numa grande metrópole, se o tempo está chuvoso ou ensolarado e até a hora do dia. A linguagem dos signos influenciam diretamente como o jogador deve se sentir, criando os estados de vitória, derrota, empate, ação, calmaria, atenção, medo, orgulho, perigo, entre outros. Ao projetar um jogo, devemos ter como base os signos de câmera, personagem, controles, caminho, objetivo e risco. Quando jogamos um jogo inconscientemente ou conscientemente, reconhecemos todos os signos. É um consenso geral na comunidade gamer que os jogos bons são intuitivos e os jogos ruins são confusos, mas isso é uma questão de influência do profissional designer. Seja na linguagem dos jogos ou na capacidade de criar novas linguagens, para novos recursos inéditos, esses signos devem ser compreendidos imediatamente pelos jogadores. Bons designers inventam novos símbolos que se somam ao léxico semiótico. O sociólogo francês Roger Caillois, no livro Men, Play and Games, de 1961, fala sobre os jogos de uma maneira convencional e os classificou num contínuo de ludos e paideia. Ludos são jogos que existem sobre uma sequência de regras para se jogar, e paideia definem jogos existindo como uma experiência desestruturada e espontânea. Paideia usam mais ícones como blocos de construção, já os ludos são baseados em regras. Como os símbolos são baseados em regras, eles geralmente usam mais símbolos. No jogo de tabuleiro de xadrez, por exemplo, o cavalo é percebido como um ícone, porém, em fato, é um símbolo, por causa das regras de movimento do jogo. Só o cavaleiro anda em L. O ícone de um coração já é um símbolo que representa o coração humano, mas em um jogo ele representa a quantidade de vida do personagem. A vida também pode ser apenas uma barra vermelha. Uma caixa de medicamentos é um ícone se levar o jogador para o menu de medicamentos, ou um símbolo representando a regeneração de vida ou a cura. Tudo depende do contexto. No jogo Super Mario Bros., a lava como um ícone representa fogo, mas como índice indica que alguém pode se queimar ou encostar, e transformando-se num símbolo de perigo, um risco imediato ao jogador. O ícone de uma porta pode ser tanto uma porta mesmo que leve até outra parte de uma casa, ou um índice que, neste caso,
desse jogo representa o objetivo a se atingir.